Dando continuidade aqui ao texto que nós estamos a compilar acerca do apóstolo Paulo, nós fizemos aqui o primeiro parágrafo, pedimos aqui uma nota de rodapé, colocamos aqui a informação, né, de que possivelmente pegamos desse livro. Nós sabemos que aqui é um nome fictício, só para ensinar vocês como fazer a bibliografia de livro com um autor só. Então aqui nós temos desta forma. Quando nós vemos um texto aqui, como eu fiz esse parágrafo aqui de 2, 4 linhas e puxei uma nota de rodapé, e o texto aqui nós estamos com fonte 12, o tamanho da fonte aqui é 12 e espaçamento 1,5 entre linhas. Isto quer dizer que eu li essa informação nesse livro que eu coloquei aí para vocês na nota de rodapé, mas eu falei aqui com as minhas palavras, né? Vale ressaltar a vocês que eu peguei esse texto aqui no Google, mas nós estamos trabalhando com esse texto e eu estou dando para vocês o entender como se nós estivéssemos pegando destas bibliografias que nós estamos colocando. É apenas para ensinar vocês como realmente trabalhar com os textos dentro da área acadêmica. Então, aqui no primeiro parágrafo, nós colocamos que pegamos do livro de Augusto Cury, e só o fato de aqui esse texto estar com fonte 12, espaçamento 1,5, já quer dizer que essa citação é uma citação indireta. Como é uma citação indireta? A citação indireta é a seguinte: eu leio em algum livro uma informação e coloco aqui com as minhas palavras. Foi isso que aqui nós queremos dar a entender que ocorreu. Como é que eu vou identificar isso? É porque está desta maneira, fonte 12, espaçamento 1,5. Agora, vamos considerar que esse segundo parágrafo aqui, vamos considerar, porque eu peguei esse texto do Google, da Wikipédia. Então, vamos considerar que esse texto aqui, eu li um livro de Orlando Boyer e esse texto eu peguei igualzinho como está lá no livro de Orlando Boyer. E eu coloquei aqui, igual como está lá. Então, isso quer dizer que é uma citação direta. Para a citação direta, nós temos uma outra regra. Então, o que é que eu faço? Esse texto aqui está fonte 12, espaçamento 1,5, como eu fiz aqui o primeiro parágrafo. E aqui, como é uma citação direta, então eu seleciono o texto que eu peguei igualzinho de lá do livro de Orlando Boyer, selecionei, vou vir aqui, olha, aqui na barra de ferramentas, aqui, onde nós temos aqui os espaçamentos entre linhas, vou colocar 1,0, que o espaçamento deve ser simples, olha aí como ficou. Venho aqui na régua superior, olha, e vou puxar esse texto, arrastar 4 centímetros, olha, aqui, olha aí, e aqui eu tenho uma citação direta. De quem foi que eu peguei essa citação direta? Então, aqui, entre esse último parêntese, aqui, e o ponto, eu vou colocar o cursor, vou clicar, venho aqui em referências, na barra de ferramentas, ok? Clico em referências, venho aqui, inserir nota de rodapé, olha, cliquei, vim aqui para inserir a nota de rodapé, e aí eu vou colocar o autor, o livro e toda a bibliografia do livro. Aí vamos lá, esse livro, vamos considerar que ele é de... Quem escreveu esse livro foi Orlando Boyer e Joyce Meyer. Então, Orlando Boyer, eu vou dar início por Boyer. Então, aqui caixa alta, ó, Boyer, vírgula, Orlando. Como esse livro é um livro de 2 autores, então vou ter que dividir o nome desses 2 autores aí, separar por ponto e vírgula. Aqui nós temos ponto e vírgula, e aí eu vou colocar aqui Joyce Meyer. Então, inicia-se sempre pelo último nome, Meyer. Ó, Meyer, vírgula, Joyce. No entanto, o primeiro nome que a colocarmos aqui do autor, que é o último, é letras maiúsculas, caixa alta, mas o segundo
já deve ser em letras minúsculas, somente a inicial maiúscula. Então, eu vou colocar aqui. Vou pedir letras minúsculas aqui. Letras minúsculas. Então, ficou Boyer, Orlando, Meyer. E também vou colocar Joyce em letras minúsculas, ó. Eu vou deixar a letra maiúscula só a primeira letra, porque isso faz parte da língua portuguesa. Então, aí nós vamos ter Joyce, Meyer, que ficou Meyer Joyce. Eu disse para vocês no vídeo anterior que sempre a letra muda. Então, aqui entrou calibre de novo e eu vou colocar Arial, que já mostrei para vocês no vídeo passado. Arial não, Times New Roman. Times New Roman. Coloquei Times novamente para vocês. Então ficou Boyer, Orlando e Meyer Joyce. A fonte aqui é 10. Então agora eu vou colocar o nome do livro. Sempre que a gente coloca uma pontuação, dá um espaço. Sempre que nós colocamos uma pontuação, nós damos um espaço. Deixa eu vir aqui para o trabalho que ele saiu. Aí deu espaço. Aqui, espaço. Aí vamos dar um título para esse livro, que nós estamos a falar acerca do apóstolo Paulo. Vamos lá que o nome desse livro seja Os Atos do Apóstolo Paulo. Então aqui nós vamos colocar Os Atos do Apóstolo Paulo. Eu disse para vocês que o nome do livro, ou o nome da obra deve ser em negrito. Aí eu coloco aqui em negrito. Pronto. Vamos considerar que esse livro seja a segunda edição. Então você vai colocar aqui segunda edição. Não pode ser em negrito. Aí aqui nós tiramos o negrito de edição. Pronto, segunda edição. E aí nós temos aí ponto. A cidade que esse livro foi escrito, vamos colocar que foi Feira de Santana. Então, Feira de Santana. Qual é a unidade de federação de Feira de Santana? BA. Esse livro foi escrito em que ano? 2019. Da qual página desse livro foi que eu peguei esta informação? Vamos lá colocar que nós pegamos da página 25. Então, eu vou colocar aqui P.25. Então, aqui nós temos, olha, deixa eu ver aqui o que foi que deu que tá dando esse. Aqui. Página 25. Eu vou voltar lá para o texto, aqui, a citação direta, olha. Você tá vendo que a citação direta, ela está aqui eu vou selecionar novamente, olha, ela está aí com fonte 12. A citação direta não é fonte 12. A citação direta, ela pode ser fonte 11 ou fonte 10. Então, nós vamos colocar aqui fonte 11 que fica melhor para ler. Agora, se você, no decorrer do teu trabalho, colocar fonte 11 em uma citação direta, em todas você tem que colocar. Se você colocar fonte 10, tem que colocar em todas, tem que ter uniformidade. Então, aqui, veja só, nós temos que ter 2 espaços e aqui também nós temos que ter 2 espaços para começarmos a escrever novamente o texto. E aí nós temos uma citação direta. Primeiro parágrafo, olha, escrito desta maneira, nós temos uma citação indireta. Segundo parágrafo, nós temos uma citação direta. Agora, esta citação direta, ela foi recuada 4 centímetros porque ela é uma citação direta que contém mais de 3 linhas. Então, por isso, ela é uma citação direta recuada 4 centímetros. Quando a citação ela é direta, mas ela tem menos de 4 linhas, então ela já é feita de uma outra maneira. Ela vai ser feita desta maneira aqui, olha. Nós temos aqui um novo parágrafo. Olha, eu vou colocar o cursor aqui. Vou dar um tab para dar o parágrafo. Então, aqui nós temos uma certa informação. E quando chegou aqui, olha, onde eu vou começar a selecionar esse texto,
Perceba que essas 3 linhas aqui, elas estão entre aspas, ó. Elas estão entre aspas. Aqui em alguns, nós temos antes as aspas. E quando termina aqui, ó, na terceira linha, nós temos mais aspas para depois dar o ponto final. Isso daqui está indicando que é uma citação direta novamente. E esta citação direta, ela é uma citação que ela só tem 3 linhas. Pelo fato dela ter 3 linhas, nunca pode ser recuado, ó. Pelo contrário, ela não é recuado, mas ela tem que estar entre aspas. Da mesma sorte que esta citação aqui, olha, essa aqui que nós recuamos 4 centímetros, ela em hipótese alguma, ela pode ter aspas. Não pode ter de maneira nenhuma. Então, como aqui nós temos uma citação direta de até 3 linhas, olha, está entre aspas, você está denunciando com estas aspas que você pegou de alguém. Então, o que é que vai fazer? Entre as aspas e o ponto final, você vai ter que puxar uma nota de rodapé para você dizer de quem foi que você pegou esse texto. Então, você vem aqui novamente, olha, referências, na barra de ferramentas, referências, nota de rodapé. Olha, o cursor veio para cá, para o final da página, e aqui eu vou dizer de quem eu peguei esta citação acerca do apóstolo Paulo. Eu peguei esta citação de um livro que ele tinha 3 autores. Então, eu vou mostrar para vocês como se faz uma referência de livro com 3 autores. Então, vamos lá. O primeiro autor deste livro, vamos colocar um nome fictício também. Vamos colocar aqui que foi Ivone Gebara. Como é que eu vou colocar? Se o nome dela é Ivone Gebara, eu vou colocar Gebara Ivone. Então, Gebara em caixa alta, vírgula, Ivone em caixa baixa. Ivone, ponto. Vamos, ponto não, ponto e vírgula. Eu falei para vocês que são 3 autores. Uma autora foi Ivone Gebara, a outra autora também foi Joyce Meyer mesmo. Olha, Joyce, então não pode ser o primeiro nome, tem que ser o segundo nome. Então, Meyer, vírgula, Joyce, e nós temos uma terceira autora, ou terceiro autor, e nós vamos dividir também até 3 autores. Esses autores são separados por ponto e vírgula novamente, e aí nós vai ter um terceiro autor. O nome desse terceiro autor vamos colocar aqui, Antônio dos Santos Pereira. Então vai ser, ó, Pereira, vírgula, Antônio dos Santos. Ponto. Eu disse a vocês que a letra sempre muda, ó, já veio novamente para calibre, e eu vou ter que colocar em Arial, que é Arial não, Times, que é a fonte que eu estou trabalhando. É porque eu faço muito trabalho com Arial, e é por isso que está em minha mente Arial. Então, nós temos aí Gebara Ivone, ponto e vírgula, espaço, Maier Joyce, que é Joyce Maier, ponto e vírgula, Pereira Antônio dos Santos, que é Antônio dos Santos Pereira. Agora vamos dar um nome para esse livro. Um nome para esse livro que vai ter que ser em letras negritas. Vamos colocar que o nome desse livro é Paulo Apóstolo. Paulo, o Apóstolo de Jesus Cristo. Paulo. Esse livro, ele é Paulo, ponto. O apóstolo de Jesus Cristo. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui é que o nome do livro é Paulo. O apóstolo de Jesus Cristo é delimitação do livro. Então, o que vem aqui em negrito só é Paulo. Olha, só Paulo é em negrito, porque o apóstolo de Jesus Cristo é delimitação do livro. Então, aqui, né? Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ponto. Vamos colocar a cidade que esse livro foi publicado. E essa cidade, nós vamos colocar aí que foi... Vamos colocar aqui... Niterói.
Niterói e Niterói e Rio de Janeiro. Faltou o acento aqui. Niterói e Rio de Janeiro. A unidade de federação do Rio de Janeiro é RJ. Então, RJ maiúsculos, em maiúsculos. Nós vamos colocar aqui, deixa-me ver aqui. Olha, nesse 2 aqui, nessa bibliografia aqui 2, eu estou percebendo aqui que eu não coloquei a editora. Então, nós vamos aqui, ainda voltando para 2, viu? Porque eu não coloquei, então vou colocar aqui a editora. Depois que nós colocamos a unidade de federação, eu tenho que dar 2 pontos, que é regra, e colocar a editora. Então, vamos lá, que a editora dessa citação 2, ela foi a editora Ática. Então, vou colocar aqui só Ática. Ática, vírgula, olha aí, 2019, página 25. E aqui na bibliografia que nós estamos aqui a trabalhar, que é a nota número 3, que ficou Gebara Ivone, ponto e vírgula, Meia Joyce, ponto e vírgula, Pereira, Antônio dos Santos, ponto, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Niterói, foi a cidade que fica no Rio de Janeiro. Então, agora nós temos 2 pontos, temos que colocar aí a editora. E a editora é Paulus. Então, vamos colocar aqui. Paulus. Editora Paulus, vírgula. Aí, agora nós temos o ano. Vamos colocar aí 2020. E 20. E eu peguei da página 4. Ponto. E aí, nós temos aqui, ao mesmo tempo que eu mostrei para vocês como se fazia a citação indireta, direta com mais de 3 linhas, direta até 3 linhas, eu já ensinei para vocês aqui como você fazia a bibliografia de um livro com um autor, com 2 autores e com 3 autores. E nos próximos vídeos nós continuaremos a aprender acerca das regras da ABNT para trabalhos acadêmicos.